Olá, meus caros, tudo bom, pessoal? Professor Luiz aqui com você. Vamos aguardar o colega Thiago entrar enquanto a gente está começando. Deixa eu ir fixando aqui o tema dessa live de hoje. Deixa eu ver aqui como é que faz para. Cadê a fixação? Entrou aqui. Então, prescrição, a nova prescrição, né? A nova prescrição. Esse é o nosso tema de hoje nessa live. Deixa eu fixar isso aqui. Pronto. Comentário fixado. Nessa live de hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda, professor Luiz aqui com você. Nessa live de hoje, nós vamos tratar sobre prescrição, a nova prescrição, tá? Trazida pela Lei 1495, vamos fazer uma interlocução entre a prescrição na Lei 1495 e a prescrição na execução fiscal. Vou receber como convidado aqui o professor, já chegou por aqui, ó, o professor Thiago, perfil execução fiscal em curso. Professor Thiago, pede para entrar aí, porque eu acho que você tem que pedir. Eu não... É isso. Nós vamos abordar as mudanças, né? E em que medida isso vai influenciar lá na execução fiscal aqui. Agora sim, vamos lá, entrar ao vídeo. Professor Thiago aqui conosco. Deixa eu subir aqui um pouquinho para me ajeitar. Pronto. Thiago, tudo bom, meu caro? Boa noite, meu querido. Me ouve bem, me vê bem, tudo certo aí? Maravilha, maravilha. Galera, todo mundo aí escutando e vendo bem, né? Dei Aqui o para mim o feedback áudio aí. tá tudo ok. Comprei um fone da Apple aqui oficial para melhorar o áudio das minhas lives, Luiz. Rapaz, por que pareça, acho que o melhor microfone que tem é esse troço aqui mesmo, né? É realmente impressionante como é cristalino o som. Primeiro Muito bom. teste. Maravilha. E aí, Então, muito boa noite. seja bem-vindo aí, tá? Obrigado. Primeiro, né? É um prazer tá recebendo você aqui. Seja muito bem-vindo. Quero que você se apresente aqui para a galera que tá por aqui, tá? Dar as boas-vindas aqui a toda a turma que está chegando aqui hoje. E, enfim, falar com você. Fala um pouquinho aí sobre sua participação aqui conosco. Muito boa noite. Eu quero agradecer de início aqui o gentil convite do professor Luiz, de estar aqui com a turma dele, os seguidores dele. Eu sou um admirador e acompanho o trabalho do professor Luiz há bastante tempo, né? Falei pessoalmente, agora falo em público, eu sou um admirador, porque a gente trabalha aqui, né, nesse ambiente virtual, dialogando e ensinando, mas aprendendo muito. E eu aprendo bastante com ele, com os conteúdos dele de execução, e especialmente do Sisbajude, que é o foco, ao que me parece aí, da expertise aí que está sendo trabalhado. Então, fico muito contente e convidei o meu pessoal para estar aqui presente também, né? Então, muito boa noite, meu pessoal, meus seguidores, Execução Fiscal em Curso. Meu nome é Thiago Scherer, eu sou juiz federal aqui em Porto Alegre, na 16ª Vara Federal, que é uma vara especializada em execuções fiscais. Eu já trabalho aí, nem devia falar isso aí, né? A gente vai entregando um pouco da idade, né, Luiz? Eu trabalho nisso aí desde 2003. Então são longos eu tava anos. pensando em entrar na faculdade. Olha só. E aí, muita gente aqui realmente não tem tanto tempo, né? E eu estou perseguindo meus colegas de São Paulo, que são os mais antigos, né? Renato Lopes Beixo, o Paulo Conrado, né? Que são juízes que estão há muitos anos, mais de 20 anos, na execução fiscal. Aqui na quarta região eu estou arranhando, assim, eu sou um dos mais antigos. Que é a quarta região que compreende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós temos varas especializadas em execução fiscal, né? Então a minha vara, desde que logo em seguida que eu entrei na magistratura, passei a trabalhar e eu sou apaixonado pela matéria, não me pergunte por quê, de repente eu tenho um parafuso meio solto, como já me suspeitaram, mas eu adoro a matéria e nunca me afastei dela, né? Eu sempre gostei muito do tributário. E a execução fiscal no início não tinha, assim, nem tinha uma identidade, ela sofrendo uma crise de identidade. É um pouco tributário, né? Um apêndicezinho, um nichozinho do tributário, ou é um pedacinho do processo civil, como tu vem trabalhando com os teus seguidores aí, né? Ela tá a meio caminho.
E nos últimos anos, especialmente, vamos dizer, nos últimos 2 anos, o último ano tem sido um ano de intensa produção jurisprudencial e agora também legislativa a tratar da execução fiscal, agora da prescrição. Então, é uma área que vem despertando muito interesse de quem quer ingressar no tributário ou quem quer migrar de atividade, né, na advocacia, ou quer estudar, está fazendo um TCC, uma dissertação de mestrado, coisas do tipo. Então, é uma área bastante interessante, com uma, digamos assim, uma multiplicidade de decisões e que vão tornando muito complexo assim, a aplicação desses institutos, por exemplo, da prescrição. E o meu perfil Execução Fiscal em Curso, eu fundei lá faz um pouco mais de um ano, a fim de tentar simplificar, dialogar, né, tentar facilitar, porque eu palmilhei esses caminhos da execução fiscal, da prescrição, para compreender esses conceitos ao longo dos anos, as mutações que a jurisprudência foi impondo, que foi repercutindo na legislação, e agora nós temos um exemplo vivo disso. Eu sofri demais nesse início, né? Porque a gente faz concurso para juiz, mas a gente não é, digamos, formado na prática, né? A prática ela é quase insubstituível, né? A gente precisa enfrentar a prática para aprender. Então o perfil busca compartilhar experiências práticas. Justamente, assim, né, um parênteses sobre prática. Quando eu ingressei na carreira defensorial, eu advoguei, né, desde antes de finalizar a faculdade, porque eu fui estagiário no escritório de advocacia em que foi me dada muita independência, muita autonomia no escritório. E eu cheguei a fazer uma daquelas seleções de estágio no Ministério Público, fui para lá, e a melhor coisa que eu fiz foi ter ido, porque eu percebi que era onde eu não queria estar. E aí, com mais ou menos 4 meses, eu pedi para sair, voltei para o escritório e falei, aqui que é meu lugar. É aqui que eu me sinto eu, né? E aí, meti a cara ali me aproveitando daquela autonomia que foi dada. Depois, antes de ingressar na carreira, advoguei na área privada com todo afinco. E quando eu ingressei na carreira, era impressionante a chuva de dúvidas dos colegas porque nunca tinham lidado com a prática. Então não tinham lidado com a malícia de solucionar problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E a questão não é só saber a teoria, né? A gente precisa viver essas coisas para que quando a gente esteja diante desses problemas, a gente tenha a malícia, no bom sentido, né, de enfrentar e solucionar, encontrar soluções para aqueles problemas, cujas respostas definitivamente não estão nas letras que respondem a questão A, B ou C. Né? Então isso é realmente incrível. E olha, eu vou aproveitar hoje aqui para aprender muito sobre prescrição nas execuções fiscais, porque eu atuo hoje eu tenho uma atuação em varas de fazenda pública, e uma das demandas que eu tenho com alto volume é justamente a defesa em execuções fiscais. Me vale muito da exceção de pré-executividade, e a prescrição, assim, no caso da defesa, agora vai ser ainda melhor, né? Isso vai depender, e eu quero ouvir aqui a sua opinião sobre em que medida essa nova prescrição vai influenciar a execução fiscal, se vai ou se não vai, né? Mas o fato é que isso é uma excelente defesa para quem está aí, né, na defesa do executado nas execuções fiscais. Então, eu acho que é uma excelente pergunta para começar aqui, né? Claro, um esclarecimento inicial aí sobre o que é prescrição, efetivamente. Eu não sei, às vezes a gente tem aqui os colegas estudantes também, né? Ou que acabaram de formar. Então, poder fazer um breve esclarecimento sobre prescrição e em que medida essa nova prescrição afeta a lei de execução fiscal, a execução fiscal, por exemplo. É interessante. Chegou uma encomenda, ontem chegou uma encomenda de um livro, e eu queria tocar nesse ponto que você tocou aí, que a gente joga com o regulamento embaixo do braço, né? Que é a questão da prática, que é o pulo do gato que o advogado tem, que é muitas vezes fruto da experiência que ele, sim, sofreu e os calos que a vida lhe impôs, né? E a gente vai na literatura, assim, chegou ontem um manual de execução fiscal aqui, bastante bom, até não compartilho com algumas ideias, foi escrito por juízes de direito, um desembargador aposentado também, lá do TJ de São Paulo. Bastante bom o livro, enquanto não fica pronto o meu está na editora com quase 500 páginas aí para aprovação. Eu vou me divertindo com a literatura que já está aí no mercado. E aí o que acontece? A gente realmente não tem assim a vivência em algumas situações.
E aí, para introduzir realmente o assunto com um olhar prático, acho que a gente sempre tem que tentar solucionar as questões. O meu foco, ele é um foco de trabalho um pouco diferente. A gente sempre tenta colocar um pouco de criatividade, porque o mais do mesmo, chover numa molhado, não precisa, né? A gente precisa tentar apresentar os conceitos com um viés prático que possa ajudar no cotidiano, né, do operador jurídico, seja dos estudantes, seja de quem está advogando ou migrando de atividade, como muitos seguidores me compartilham essa ideia, essa angústia. Então, a prescrição, o meu foco principal de trabalho é a prescrição tributária, porque a execução fiscal, muito embora tenha esse nome fiscal já no seu próprio nome, ela não se limita exclusivamente aos créditos tributários, né? Porque ela tem também como alvo créditos destituídos de natureza tributária. Vamos dar um exemplo, um crédito contratual. Né? Em algumas situações, um Estado tem algum tipo de contrato, algum tipo de crédito que não é tributário por excelência. Então, por exemplo, um crédito de multa. Quando nós temos lá, né, sofremos a posição de uma multa lá por colocar lixo no lugar indevido, ou uma multa de trânsito, né, coisa do tipo, de multas administrativas. Som alto, recebo muitos pedidos de defesa. Olha apreendeu meu som porque estava, né? Exatamente. Então, são penalidades administrativas que podem redundar na execução fiscal. No âmbito federal, nós temos a taxa de ocupação dos terrenos de marinha, né, por terrenos foreiros, também cobrados pela SPU, também são créditos destituídos de natureza tributária. Créditos contratuais, nós tivemos o exemplo recente de um programa de regularização de créditos, que muitos créditos de operações de financiamento rural foram cedidos do Banco do Brasil, que era o operador desses financiamentos, para a União. E a União, então, inscreveu esses créditos em dívida ativa. Então, são créditos eminentemente contratuais que foram inscritos em dívida ativa, extraídos, então, espelhados em uma certidão de dívida ativa e aí postos em execução fiscal. Então, o meu trabalho primordial é o tributário, mas nós temos esses créditos também. E a prescrição via, né, vamos dizer, generalizar para facilitar, que ela vai se dar no meu âmbito lá na execução fiscal, é diferente lá na seara privada, em 5 anos, né? E o que é, então, essa prescrição? Muitas vezes, né, não quero dar uma aula assim muito técnica, mas muitas vezes se fala que a prescrição é o somatório do tempo e da inércia. É o tempo e a inércia do credor. Na verdade, a prescrição ela se desdobra e o tributário ele foi recolher lá no direito privado. O direito tributário acaba sendo um direito obrigacional qualificado, né? E acaba sendo um recolhedor, um direito de sobreposição, como se diz tecnicamente. Ele recolhe elementos do administrativo, do constitucional, do penal, do processo e do direito obrigacional por excelência. Então ele foi buscar lá no direito privado os conceitos, né, fundamentais, por exemplo, da prescrição e assim tantos outros, contrato, bem, posse, tudo mais que repercute também no tributário. Mas a prescrição não se limita, muitas vezes um olhar muito rápido pode se limitar a essa situação de tempo e inércia. Na verdade, nós temos um direito, né, que é um direito de crédito, né, que foi inadimplido, que não foi buscado, né, pelo credor durante um certo lapso temporal, né, que fluiu sem interrupções. E esse lapso temporal previsto numa lei, né? No caso do tributário, tem que ser uma lei complementar. Então, a prescrição é um somatório de múltiplos elementos que precisam estar todos eles presentes para que possa acontecer. E no tributário, diferente do processo do direito privado, o tributário, a prescrição extingue o próprio crédito. E isso repercute, por exemplo, quem paga um crédito tributário prescrito tem direito à repetição deste valor, porque o crédito já está extinto, ele não existe mais. Lá no direito privado, né, é mais soft, porque, né, quem tem um crédito prescrito, ele perde a pretensão. A pretensão é que foi extinta, né, foi ceifada com esse transcurso do prazo prescricional, mas quem paga um crédito prescrito, paga bem, não tem direito à repetição, muito embora ele não possa mais ser executado. E hoje nós temos essa mesma realidade lá, nesse digamos, uma duplo viés, uma dupla análise. De um lado, a prescrição intercorrente nas execuções fiscais e a prescrição intercorrente
nas demais execuções de títulos extrajudiciais e nos cumprimentos de sentença, né? Podemos entrar nesse âmbito aí, Luiz? Vamos lá. Olha, já foi dado assim, já começou aqui com uma super... Vou ressaltar isso aqui, né? Porque não sei se você que está aqui com a gente prestou atenção nisso que o professor Thiago mencionou, mas olha, se o seu cliente pagou uma dívida prescrita, pode pedir de volta, né? Isso é uma demanda que pode ser veiculada para recuperação de ativos ali em favor do cliente em face da fazenda pública, né? Quantas pessoas está aqui com um débito de 10 anos atrás, a pessoa leiga, não sabe, vai lá e faz o pagamento, né? Então, sem dúvidas, uma das perguntinhas para ser colocada na entrevista com o cliente está recebendo, de repente e aí, você pagou algum tributo recentemente e tal, em atraso? Ah, foi? E aí, pagou com quanto? Estava há quanto tempo vencido? Opa, é uma demanda possível, né? Vou te dar um exemplo. Pode ser acrescentado ali. Para facilitar aí para o pessoal já ter no seu checklist. Isso acontece bastante nos tributos, aqueles tributos reais, né? Vamos dizer de uma forma simplificada, né? IPTU acontece bastante. E acontece uma situação que é bem corriqueira lá na minha seara, é o crédito que foi parcelado. Tá? O que acontece? Muitas vezes a pessoa precisa de uma CND, ou precisa regularizar alguma situação, precisa liberar algum imóvel, né? Precisa liberar alguma penhora, alguma coisa, ele precisa dar um jeito em algum problema e faz um parcelamento e acaba pagando um parcelamento de um crédito tributário que estava lá, muitas vezes, dormitando numa execução fiscal suspensa. E para ele desenosar um determinado bem ou para regularizar a sua própria situação, ele acaba parcelando esse crédito. Muitas vezes, esses créditos estão prescritos. E aí, no caso de parcelamento de crédito prescrito, também há direito à repetição, porque a prescrição lá no privado, o artigo 191 do Código Civil, melhor dizendo, permite que o devedor renuncie à prescrição. Ele pode parcelar e renunciar à prescrição. No tributário, a prescrição ela não é renunciável. Ele pode parcelar, ele pode reconhecer a exigibilidade do crédito, ele pode confessar, eu devo, e na verdade ele não deve. Porque o crédito tributário está regido pela lei, só é cobrado o que está com base em lei. E a lei determina a extinção pela prescrição. E aí muitas vezes o cara paga o crédito de forma parcelada, já prescrito e tem direito à repetição deste que é um indébito, não é na verdade um crédito, é um indébito, é uma fumaça de crédito que não foi baixado lá nos registros fazendários. E muitas vezes a fazenda não está ainda autorizada a baixar de ofício os créditos por prescrição em determinadas situações, já pode fazê-lo, em outras não. E aí, se eventualmente acontecer esse tipo de parcelamento, vale confirmar aí nessa primeira entrevista. Fica essa dica prática, Luiz. Sensacional. Eu estava conversando com meu pai, eu gosto muito de conversar com meu pai quando eu estou dirigindo, sabe? E aí eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço, eu ligo para meu pai ou para minha mãe. E aí conversando com ele na manhã de ontem, se não me engano, né? Ele estava aí rodando o Brasil afora de moto, ele gosta pra caramba de pilotar. E ele falou, nossa, tá viajando e conversando, conheci alguns advogados. E nossa, o pessoal reclamando muito da advocacia, falando que tá difícil e tal, mas eu tô vendo as pessoas fazerem as mesmas coisas, né? As mesmas coisas. Eu tô dizendo, tem que reinventar, né? E meu pai, ele sempre foi bastante visionário. Ele já se formou em direito já com mais idade, ele era policial militar. Então, com a intenção de mudar de vida, aí se formou lá depois dos 30 e poucos, né? 30 e tantos ali, e foi começar. E ele sempre foi muito desenrolado, sabe, para poder fazer coisas diferentes, buscar novas soluções e tal. E justamente isso, por que eu estou mencionando esse fato aqui, toda a história leva a um ensinamento, né? É que essas oportunidades, às vezes, estão aí, né? Estão na nossa frente. Quer dizer, quanto conhecimento aqui que está sendo aprendido que pode ser utilizado para uma nova proposta de advocacia ali para o cliente, né? De repente, um novo serviço que pode ser oferecido para alguém que já está na carteira de cliente, mas que o próprio advogado não imaginava
que isso poderia ser um serviço que faz parte do portfólio, né? Nesse mercado digital aí, pessoal, enfim, é como se você vai no McDonald's, pede um Big Mac e aí te oferece uma batata a mais, né? Assim, não tem aquele plus, né? Então, se o seu cliente te procura para alguma coisa, por que não fazer umas perguntas a mais para ele e, de repente, ter a oportunidade de oferecer uma batata, tá? E aí, no final das contas, é claro, isso representa mais faturamento para o próprio escritório, né? E esse tipo de dica é justamente o que pode levar a essa batata a mais aí, né? Mas vamos lá, que tá incrível. E essa a dose dupla, né? A batata extra por R$ 1. E muitas vezes a batata extra por R$ 1 acaba proporcionando o seguinte, fazendo um off-topic aqui, né? A fidelização do cliente com novos serviços, né? Porque o que acontece? A execução fiscal, como ela está num entremeio entre o processo civil e o tributário, acaba sendo uma porta de entrada, né? Para tratar problemas, demandas do cliente. Eu sempre saliento isso porque a execução fiscal é uma porta de entrada para a advocacia tributária, mas não é uma porta de saída. Porque o que acontece? Todos os grandes escritórios que trabalham com execução com tributário no Brasil, o Pinheiro Neto, todos os grandes escritórios têm um setor que trabalha execução fiscal. Não tem como não ter, né? Agora, se o cara entra pela execução fiscal, vai, de outro lado, ter a oportunidade, por exemplo, tratar uma questão de consultivo, um processo administrativo que está ainda lá na fase administrativa não está executado, um planejamento tributário ou outras demandas, seja de natureza civil ou trabalhista, fazer parceria com outros escritórios. Então, é um menu bastante amplo e a execução fiscal, ela proporciona, assim, essa porta, essa abertura para o mercado. Muitas vezes a pessoa está começando, né, a advogar e está faltando cliente. E a execução fiscal, assim, é um processo tão numeroso, é a maior classe no Brasil, né? É o processo mais numeroso, segundo os dados do CNJ, e então é realmente um campo de trabalho bastante fértil e a prescrição é também, assim, digamos, uma porta bastante convidativa para trabalhar, né? Vou fazer mais um parênteses para fechar esse gap e aí a gente voltar para o assunto. O último relatório do Justiça e Números do CNJ apurou que em 2020, cerca de 11% do acervo de execuções fiscais foi baixado, né? Isso se deve, na minha avaliação, pela massiva aplicação do entendimento do STJ a partir de 2019, que ele foi fixado em 2018. A prescrição na execução fiscal, ela trata com datas. E a gente trata com datas, parece, para mim, 2004 foi ontem. Então, são várias datas, então a gente tem que se habituar com essas datas. 2018 teve um turning point, teve um cavalo de pau interpretativo do STJ, revolucionando a prescrição intercorrente. Isso repercutiu a partir de 2019, para, em 2020, nós começarmos a perceber uma diminuição do acervo. Então, muitas execuções foram extintas pela prescrição, seja por atividade de ofício, seja por manifestação do próprio executado. Então, fica a dica aí que é um campo de trabalho bastante fértil. Então, mas, voltando para o assunto, fechei o parênteses. Pois é, e aí, Thiago, então, voltando, eu pergunto assim, né? Então, vamos lá, aí o cara, o colega recebeu lá uma demanda, por exemplo, envolvendo ali o IPTU, né, no Justiça Comum, ou uma demanda na Justiça Federal. Cara, qual é o ponto, né? Vamos imaginar aí 2021, a demanda recente, quais são os marcos que ele deve observar ali dentro dos marcos temporais no caso, para poder fazer uma contabilização de prescrição intercorrente na execução fiscal, por exemplo? Esse assunto precisa ser contextualizado. O que acontece? E tem tudo a ver hoje com a reforma do CPC pela Lei do Ambiente de Negócios. Vamos fazer uma análise comparativa aqui. A lei de execuções, ela regulava a situação de suspensão do processo na fase de crise da execução. O que é a fase de crise da execução? É aquela execução que é frustrada ou pela não localização do devedor ou pela não localização dos bens do devedor. Quando a execução enfrenta essa situação fática, ela entra num processo de crise. Eu não tenho nem o devedor, o
que às vezes isso pode ser suprido pela citação editalícia, né? Salvo caso de falecimento ou outras situações peculiares, ou pela busca de bens penhoráveis. Então, a lei de execuções regulava isso, e isso foi transposto para o Código de Processo Civil de 2015. Regulamentava o seguinte: olha, você tem 1 ano de suspensão para providenciar a localização do devedor ou, principalmente, dos seus bens do devedor. Isso está na lei de execuções e o Código de 2015 replicou esta lógica. Como funcionava, então? Funcionava o seguinte: a partir desta suspensão de 1 ano, esgotado esse prazo de suspensão de 1 ano, tanto na lei de execuções, tanto no Código de Processo Civil de 2015, esgotado este 1 ano, iniciaria o prazo de prescrição. Na lógica tributária, isso significa 1 ano de suspensão, mais 5 anos da prescrição tributária, assim prevista no artigo 174 do CTN. No âmbito privado, nós tínhamos a suspensão de 1 ano e um prazo prescricional previsto pelo Código Civil, que pode ser 6 meses até 10 anos. Então, nós temos uma multiplicidade muito grande de prazos prescricionais que, por sinal, é um prazo material, né, que vai ser observado no âmbito material, que vai repercutir lá no processo civil ou na lei de execuções. O que aconteceu? Qual é a guinada? Se antes nós tínhamos o prazo de 1 ano mais o prazo prescricional, veio o STJ em 2018 e disse o seguinte: esta suspensão, isso é o STJ que está dizendo, esta suspensão não é discricionária. Tá? Essa suspensão não é discricionária. Nem o procurador e nem o juiz têm o poder de determinar ou não esta suspensão. Ela é uma suspensão obrigatória. Portanto, esta suspensão deve ser aplicada e o juiz não tem a disponibilidade a respeito disso. Mas essa suspensão deveria ter sido aplicada lá em 2016. Nós estamos em 2018, julgamento de 2018. Deveria ter sido aplicado em 2016, deveria ter sido aplicado em 2012, deveria ter sido aplicado em 2008. Ele deu uma interpretação ex tunc, retroativa. Ele não modulou, está tão em voga agora no tributário a modulação dos efeitos. Né? Mas o STJ não modulou. O STJ determinou que, assim que percebido que a crise da execução, assim que percebida a frustração da execução, o que o STJ disse? O juiz deveria ter suspenso o processo. O procurador deveria ter promovido a suspensão do processo, porque ele não tem o direito de não suspender. O STJ disse o seguinte, então: se eu tenho uma execução em crise, ou se eu tinha no passado uma uma execução em crise, nós já tínhamos a suspensão de 1 ano correndo. Tá? Então, nós já deveríamos ter tido a suspensão e eu vou contar aquela suspensão, como ela é obrigatória, vou contar a suspensão. Seguida, né, esta suspensão de 1 ano pelo prazo prescricional. Então, grosso modo, nós temos prescrição intercorrente em 6 anos. Estão 6 aparecendo. Então, nós temos a prescrição intercorrente em 6 anos a contar do quê? A contar da data em que o credor teve a ciência da frustração da primeira medida constritiva infrutífera. É isso que disse o STJ. E disse muito mais. Disse que este prazo de 1 mais 5 não é interrompido por outros requerimentos, por outras medidas que restaram infrutíferas. Ou seja, eu quero a renovação do Bacen-Júri. Eu quero agora um novo mandado de penhora. Eu quero que se oficie a operadoras de cartões de crédito. Eu quero que se oficie a registros de imóveis da comarca. Eu quero que eu olhe lá o Cisbajude e verifique lá se existem contas bancárias movimentadas. Ou eu quero um Infojude, eu quero acesso aos extratos lá das declarações
de imposto de renda. Eu quero todo esse tipo de coisa, todas essas medidas, se não redundarem em penhora, não interrompem o prazo prescricional. Então, para responder a tua pergunta, o STJ disse lá no tributário, e isso é muito importante para o processo civil ordinário hoje, lá no tributário, na execução fiscal, o que nós vamos mirar? Nós vamos olhar a execução fiscal, hoje os processos são eletrônicos, mas vamos imaginar um processo físico. Eu peguei, quando a gente trabalha com prescrição, a gente trabalha com coisa antiga, processos em curso. Prescrição intercorrente pressupõe um processo já mais, né, que foi e voltou, um processo mais volumoso, né, já tem um calhamaço de papeizinhos. Então o cara está folhando o processo, pegou lá, doutor, eu vou olhar os seus processos antigos, ele pega de carga lá, né, do processo do seu cliente, da parte, e começa a olhar. Ele pega no balcão da vara, pega lá inicial ou executiva, CDA, despacho do juiz, citação preferencialmente por carta na execução. Onde é que está o AR? Foi entregue o AR no domicílio do executado? Foi entregue. STJ diz que é uma citação boa, foi citado. Né? Não teve pagamento, ele está seguindo, olhando o processo. Não teve pagamento. Credor pediu mandado de penhora. Foi mandado de penhora. O oficial de justiça teve lá, um caso bem simplesinho. Teve lá, olha, eu não tenho bens a penhorar, e o oficial faz diligências e não encontra nada. Vista pro credor. É a primeira ciência do credor que a primeira medida constritiva restou infrutífera. Já que nós tivemos a citação, o que ordinariamente acontece, né? Uhum. Então nós localizamos o devedor, mas não localizamos bens penhoráveis. É a primeira ocasião em que o credor teve a ciência, né, dessa frustração da medida executiva. Continua a olhar o processo. Aqui ele coloca ali um papelzinho, pega um papelzinho, assim que nem esse meu aqui, ó. Pega um papelzinho e marco lá, atravessa a página lá da minha execução. Ou anoto o evento ou o número do documento do PJE. E sigo a vida, vou olhando lá. O que aconteceu depois? Outras medidas de penhora, ele pediu parcelamento, aconteceu outro tipo de alguma outra citação de um codevedor. O que aconteceu na sequência? Se não aconteceu nenhuma medida constritiva frutífera, se não teve nenhuma outra causa de interrupção do prazo prescricional, assim como previstas lá no 174 do CTN, né? E se não houve um requerimento de citação de outro codevedor por dissolução irregular, por sucessão tributária, por corresponsabilidade de grupo econômico, ou coisas que podem acontecer, se não houver nada disso, e eu não conseguir penhorar nada, em 6 anos, grosso modo, nós teremos a prescrição modo intercorrente na execução fiscal. E o advogado vai folhear o processo, vai procurar esses marcos temporais. Esse aqui é um exemplo bem simplesinho, que analisa o marco inicial, né? O marco inicial, e a partir daí ele precisa analisar o processo executivo. Ou seja, só para ficar claro aqui, naquele momento em que se teve a primeira ciência da tentativa infrutífera de penhora, é como se tivesse suspensa. Embora se tenha praticado atos, mas houve a suspensão ali de 1 ano, e após 1 ano de suspensão se começou a contagem automática do prazo prescricional, né? E aí, Thiago, tem algo que é bastante interessante nesse aspecto, que é o seguinte: a pesquisa, por exemplo, a obtenção de extrato bancário ali do devedor, isso não mostra a existência de patrimônio, né? Isso é o que eu chamo de pesquisa exploratória de patrimônio, né? A pesquisa exploratória, ela permite, pode ser feita tanto para localização da pessoa, como também para localização de patrimônio. Mas a pesquisa exploratória, ela por si só não penhora, não vai trazer bens. Só que, no Código de Processo Civil, nós temos um dispositivo que trata da suspensão das execuções, que ele é bastante rigoroso contra o exequente. Porque ele diz que durante o prazo de suspensão da execução, acho que é o 932, se não me falha a memória, não vai ser praticado nenhum ato. E aí você imagina, se o exequente não está proibido de requerer diligências
para pesquisa exploratória de patrimônio, durante essa suspensão, o próprio Estado, o juiz, está dizendo para ele assim, olha, você tem que achar, mas você não pode contar comigo. Só que a pesquisa exploratória, ela só é feita através dos sistemas júri. Então é um dispositivo que, a meu ver, tem que ser feita uma leitura dele diferenciada. Por exemplo, é preciso que se admita, por exemplo, a negativação do devedor durante o período de suspensão da execução. Esse dispositivo, a intenção dele, a meu ver, não é evitar atos de coerção, por exemplo. Então seria possível um pedido de bloqueio de CNH, de bloqueio de apreensão de passaporte, enfim, medidas coercitivas, mesmo durante esse período de suspensão ali, tá? Para se permitir o quê? Ou pesquisa exploratória ou medidas coercitivas. Independente, mesmo que isso não vá suspender ou causar suspensão ou a interrupção do prazo prescricional. Mas é algo que realmente me parece, né, que é um dispositivo que é preciso se fazer uma releitura. E, de fato, né, ou localiza o patrimônio ou o próprio executado, ou a execução não será suspensa. Agora, teve uma pergunta aqui que rolou no chat, que eu vi que passou rapidamente. Alguém perguntou assim, valor ínfimo, né? Se eu entendi bem a pergunta, foi mais ou menos assim. Então, está executando 10 mil, certo? Não localizou patrimônio e começou a contabilizar o prazo prescricional. Aí, de repente, conseguiu encontrar R$200, certo? É um valor ínfimo. Mas aquilo foi suficiente para interromper a prescrição ou não? Né? Toda a prescrição. Como é que você vê isso? Bom, enfim, como é que você vê isso, né? Me conta aqui. Isso aí, eu vou botar minha colher aí no teu caldo, nesse assunto, em reforço a esse teu pensamento com relação à questão da suspensão e as demais medidas de execução indireta que eventualmente possam ser aplicadas, né? Esse é um assunto muito nosso, né? Esse é um assunto muito nosso da execução fiscal. E agora, vendo no CPC, na verdade, é a nossa praxe, né? É a execução fiscal como um grande laboratório contribuindo para o processo civil, claro, com os seus problemas, né? Enfim, os seus... Né? Mas é uma experiência nossa que foi agora retratada no Código de Processo Civil com a sua reforma. E, na nossa ótica, no nosso procedimento, esta suspensão obrigatória não impede essas demais medidas, tá? Não impede. Na nossa praxe lá, fica negativado no Serasa Ajude, enfim, outras medidas que eventualmente possam ser aplicadas. Pode, inclusive, ter um bem penhorado que o credor está pensando se vai levar a leilão ou não. Enfim, a suspensão lá do artigo 40 da Lei de Execuções, ele não inibe outras medidas. Pelo contrário, ela se destina à efetivação de outras medidas frutíferas. Mas, eu mencionei 932, mas é 923, tá? 923. 923. Isso, suspensa a execução. Não serão praticados atos processuais. Né? Podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou na providências urgentes. Ele é, né, realmente contrário à proatividade de um exequente que quer praticar a lei de pesquisa exploratória ou coerção, enfim. Né? Se for feita uma leitura gramatical dele. É verdade. Na minha ótica, se poderia fazer essas demais medidas, né, sem prejuízo dessas demais medidas, muito embora esteja suspenso, né, o processo. Mas voltando ao assunto da penhora irrisória ou penhora ínfima, esse é um assunto tormentoso, por quê? Porque o STJ e o nosso tribunal aqui, eles têm jurisprudência bastante forte, que eu, assim, com todo respeito, não concordo, dizendo o seguinte, que a lei de execuções, o CTN, que também, por sua vez, o CTN absorveu o princípio da responsabilidade patrimonial, assim como lá previsto no Código Civil e também no Código de Processo Civil. Então, o princípio da responsabilidade patrimonial está previsto em 4 diplomas, de tão importante que é. Né? No Código Civil, no Código de Processo Civil, no CTN e na Lei de Execuções. Talvez tenha até mais uma outra lei que eu não lembro. Mas tem 4 leis prevendo o princípio da responsabilidade patrimonial, dizendo o seguinte: o devedor responde com todos os seus bens para o adimplemento das suas obrigações, ressalvadas as impenhorabilidades absolutas. É a nossa ótica do tributário. E o que são as impenhorabilidades absolutas? São as impenhorabilidades previstas em lei. Bem de família, né, os equipamentos e ferramentas indispensáveis ao exercício da profissão,
São aquelas impenhorabilidades do fundo eleitoral, verbas transferidas pelo poder público para entidades privadas, por exemplo, para a manutenção de um hospital. São situações que a lei resguardou, né? 40 salários mínimos depositados em poupança. A lei ressalvou essas situações da penhora, protegeu as impenhorabilidades convencionais. Eu dou um imóvel com cláusula de impenhorabilidade. A impenhorabilidade convencional não é oponível no tributário. Fechei esse parênteses para dizer o seguinte: o STJ e o nosso tribunal dizem que o devedor responde com todos os seus bens. E a lei não protegeu essas penhoras ínfimas, penhoras irrisórias, penhoras, não estabeleceu um critério. O antigo CPC trazia lá o critério das custas, né? Até me deu agora uma dúvida se o novo CPC trata disso. E aí, eu vou fazer tem um que outro... ser suficiente para pelo menos pagar as custas, né, e tal, enfim. Mas o valor ínfimo, considere aqui que as custas estão cobertas, tá? Só para a gente poder caminhar então, nesse um valor exemplo, que né? supere as custas, então. E aí, o que acontece? A lei não estabeleceu o que seria esse valor ínfimo, um critério de penhora. Nós temos aquelas situações de mínimo existencial, né? Valores que são fundamentais à manutenção da pessoa e da sua família, protegidos da penhora, né? Que podem ter origem salarial, mas se tem um valor lá numa conta corrente ou numa pequena aplicação financeira que não é poupança, pode penhorar ou não? Na minha ótica, não pode, porque se está numa conta corrente é um valor, né? Até 40 salários mínimos, por exemplo, é um valor que é destinado essencialmente à manutenção da pessoa e da sua família, para pronto emprego, numa ocasião de necessidade, ou uma pequena aplicação, né, que hoje a poupança está em desuso praticamente. Então, a lei não trouxe um critério de valor ínfimo. E os juízes, às vezes, estabelecem, né? Um professor meu dizia o seguinte, que os juízes, cada um tem o seu código de processo civil, e esse código devia estar na porta dos fóruns lá, né? Qual é que é o código do processo civil daquele juiz? E como a lei não estabelece, cada cabeça uma sentença, né? Na nossa vara, nós estabelecemos que o critério para penhora é mais ou menos, né, em questão de pessoa física, por exemplo, o valor da isenção do imposto de renda, já que o valor, né, acima disso é o que se pressupõe manter uma capacidade contributiva, apresentar uma capacidade contributiva. Então, abaixo disso é um valor que é até o próprio Estado tributante, né, poder tributante, considera com valor de menor importância. Então, o que acontece? Essa é a minha opinião particular. O valor ínfimo poderia ser 10% do valor do crédito, poderia ser 1%, poderia ser um valor fixo, poderia ser R$1.000. Nós utilizamos esse critério aí do valor correspondente à tabela do imposto de renda. Mas, o que disse o STJ? Nada. O STJ não resolveu esse problema. O STJ não disse, por exemplo, eu consegui uma penhora, mas era um Chevette ex-táxi a álcool 85. E não era um carro de coleção, era uma sucata. E aí, interrompe ou não interrompe, né? Interrompe ou não interrompe? Eu consegui penhorar R$8, né? Aí R$8 está abaixo do valor das custas, mas R$200 consegui penhorar lá no Bacenjude. É ínfimo ou não? Ou eu tive uma penhora e a penhora acabou sendo leiloada numa outra execução, seja trabalhista, seja de outra execução fiscal, e acabou perecendo. Ou o bem pereceu sem culpa do próprio executado. Foi furtado, teve um acidente, coisas do tipo alagamento, né? São situações que o, digamos assim, a praxe, o cotidiano vai apresentando e o STJ não resolveu. Então nós temos um terreno movediço, tá? Um grande terreno movediço. E para dar uma resposta com um mínimo de suporte na jurisprudência, eu diria o seguinte: mesmo a penhora ínfima, ela não é liberada por critério legal, e então essa penhora serve a interromper a prescrição, tá? Isso pode ser útil lá para os amigos do CPC, na execução de títulos extrajudiciais ou no cumprimento de sentença. Se eu conseguir, né, qualquer bem que potencialmente satisfaça, ainda que em parte, a minha execução ou o meu cumprimento de sentença, se pode considerar interrompida a prescrição. Eu particularmente concordo com esse raciocínio, e certa vez eu travei uma série de mensagens com o professor Salomão Rezedá,
professor processualista aqui na Bahia, grande processualista na UFLA, e comecei a trocar umas mensagens com ele. Olha, eu quero, inclusive, deixar aqui um grande abraço pro amigo Matheus Moitinho, é juiz de direito aqui na Bahia, e tenho a alegria de ter o irmão dele, né, como colega defensor público. É uma dupla e tanto aí, os Moitinho. Então, eu travei uma conversa longa com o professor Salomão Rezedá exatamente sobre esse tema. Havendo penhora parcial, a interrupção total, tá? E depois de muitas idas e vindas ali de áudios, assim, a posição dele é de que haveria uma interrupção parcial, referente ao valor que se penhorou. Então, se o débito seria de 10 mil e se chegou, né, a 5 mil, então houve interrupção para 5 mil no curso da execução, porque eu consegui interromper 5 mil no determinado momento, depois eu consegui interromper mais 2 mil, mais 2.500 e tal. Isso poderia gerar, claro, uma bagunça, por mais que pudesse ser justo idealmente, né, mas geraria uma bagunça muito grande no curso do processo, né? E aí, por isso, o meu entendimento seria de que também uma penhora, ela geraria a interrupção total da execução. Tá? Então, estou contigo aqui. O Matheus até questionou, mas isso não multiplicaria o crédito? Pois é justamente por isso, Matheus, que no meu ponto de vista aqui, eu compartilho do ponto de vista do professor Thiago, no sentido de que uma penhora, tá, seria suficiente para poder interromper tudo. Agora, a gente poderia aprofundar o debate para dizer assim, e se a penhora foi de algo impenhorável? É igual embargo de declaração intempestivo, né? Embargo de declaração intempestivo não interrompe prazo. E aí o recurso é intempestivo. E penhora de algo que é reconhecido como impenhorável, interrompeu lá atrás ou não? Isso também é algo... Esse caso da impenhorabilidade, eu particularmente não concordo, porque a impenhorabilidade é ex lege e ela é ex tunc, tá? Então eu não posso... a impenhorabilidade que é legal, eu não transijo com ela, né? Claro, em uma situação de negócio jurídico processual, numa transação tributária, isso é outro assunto. Mas a impenhorabilidade legal, ela é op legis e ela é ex tunc. E quando eu reconheço, eu declaro a impenhorabilidade, né? Seja lá por manifestação do executado, por exemplo, de um valor que é salarial, ou é provento de pensão, né, coisa desse tipo, ou a impenhorabilidade do imóvel que serve de residência à família, ou com todas as suas interpretações por parte do STJ, né? Eu particularmente considero que a impenhorabilidade legal não poderia interromper a prescrição. Isso é particularidade minha. O nosso tribunal já tem precedente dizendo que não, que a impenhorabilidade, muito embora reconhecida depois, tá, ela serviu a interromper a prescrição. Serviu para interromper, certo. O nosso tribunal já teve precedente dizendo que interrompeu, porque é um ônus do executado demonstrar a impenhorabilidade. Tanto lá na situação de impenhorabilidade do valor que foi indisponibilizado via Sisbajude, né? Quando o juiz faz o bloqueio, ele não sabe de pronto se aquele valor é salarial ou não, né? E aí é um ônus, o CPC exige do executado que ele demonstre, peticione, demonstre, inclusive existe uma intimação específica para que isso seja feito. E aí o nosso tribunal diz, olha, se é um ônus do executado, né, e isso também na impenhorabilidade do imóvel de família. Né? Muitas vezes a gente faz um bloqueio via CENIB, e nós não sabemos que nos 5 mil municípios onde eventualmente o executado tenha algum imóvel, que aquele imóvel é residencial. Então, é um ônus. E aí, então, esse é o raciocínio que o tribunal aplicou para considerar interrompida a prescrição. Só que, né? O que é a mens legis, entre aspas, do STJ? Olha, a execução ela tem que ser frutífera, né? Medidas infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente. Isso lá na execução fiscal. Por isso, eu compreendo que essa impenhorabilidade legal, que é o que nós aplicamos, não serviria, né, a interromper a prescrição intercorrente. Mas isso... E é uma questão, assim, né, é uma questão que tem uma repercussão prática muito grande. Porque, repare,
uma vez que algo é penhorado, aí se instaura a discussão, porque o executado terá o direito de defesa para que ele, com o seu ônus, demonstre que é impenhorável. Porque a partir do momento que a lei diz, olha, o devedor responde com o seu patrimônio, nós temos responsabilidade patrimonial, a presunção é de que o bem constrito é penhorável. Então ele vai, né, demonstrar a eventual impenhorabilidade. Só que isso pode levar um longo período no processo. Então, se isso leva um longo período no processo, né, a gente sabe, não é comum, então isso é literalmente comum, né, de acontecer, pode ser que quando a solução for dada, se a gente dá efeitos retroativos, isso já prescreveu lá atrás. E aí puxou, né, no bom sentido, o exequente ficaria ali literalmente a ver navio sem sequer ter a possibilidade de buscar outros bens, porque ele já receberia como resposta a prescrição, né, já que o efeito é declaratório, então lá atrás, como não achou nada, não interrompeu a prescrição correu e já está prescrito. Isso realmente seria algo avassalador, né, para a execução. Então, assim, nesse ponto, nesse aspecto, eu vou concordar aí, assim, com a jurisprudência, né, aparentemente, do tribunal, no sentido de que serviria para fazer essa interrupção e a partir dali ter uma oportunidade para poder fazer essa pesquisa patrimonial, né? Mas enfim, não é um ponto acabado, né? É uma matéria que realmente comporta essa discussão. Está começando isso, na verdade, né, Luiz? Está começando essa discussão e eu conclamo os advogados a discutir isso, né? Porque cabe aos advogados suscitar, debater essas matérias nos tribunais, né? No STJ eu acredito que vai ser difícil, porque como é casuístico, né, vai acabar esbarrando na súmula 7, mas nos tribunais de apelação, sim. Então, na medida que nós vamos... A jurisprudência tem esse caráter, assim, de ser um grande laboratório de soluções, né? A execução forneceu esse exemplo para a execução do CPC, né, da prescrição intercorrente. Aos olhos do CNJ e do próprio STJ, foi uma iniciativa frutífera, que foi proveitosa assim, para o judiciário como um todo. E aí, então, esse laboratório está sendo replicado agora, e aí vai haver necessidade de uma rediscussão perante os tribunais de justiça com relação à execução dos títulos extrajudiciais. Precisa levar isso aí e sedimentar esses parâmetros para resolver esses casos mais... essas minúcias, assim, né? Tiago, eu tô vendo aqui, já são 8h52, né? O tempo passa voando quando o assunto tá bom, né? O bate-papo tá bom. Então, assim, caminhando aqui para os finalmente, vou pedir pessoal para agora, de repente, colocar uma pergunta aí, para tirar uma dúvida. E enquanto o pessoal está anotando, porque as perguntas que vão passando a gente não consegue buscar, né? O Instagram é muito rápido. Eu consegui ler aquela hora ali, valor ínfimo, porque foi uma frase, foram 2 palavras, né? Mas, assim... eu queria só responder a pergunta aqui da Jamília, aqui do Tributário.legal, que a minha amiga perguntou, e a reabertura do processo administrativo interrompe a prescrição? Na verdade, não. A reabertura do processo administrativo, por exemplo, para revisar, né, um crédito, não está previsto como situação de interrupção do prazo prescricional. Mas, evidentemente, se há uma necessidade de uma revisão profunda do crédito, ganhou lá, por exemplo, eu quero excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Há necessidade, ou por anulação formal, ou por necessidade de revisão do crédito, aí sim, o novo crédito ganhará um novo prazo prescricional, né? Mas peticionar no processo administrativo, pedir revisão do crédito na via administrativa, coisas desse tipo, até a impetração do mandado de segurança com relação ao processo administrativo tributário, nada disso interrompe o prazo prescricional, porque não está previsto dessa forma lá no 174 do CTN. Na trabalhista, o pessoal perguntou, na trabalhista já não sei eu dizer, porque não é minha área. Trabalhista tem até regra específica de termo inicial de prescrição, né? Já depois da última regulamentação, da última reforma trabalhista. Tiago, então assim, a nova prescrição, na Lei 14.125, né? Acho que é 195 de 2021. Isso. 1495. Ela, de alguma forma, ela influencia na prescrição na lei de execução fiscal? Ou foi a jurisprudência sobre a prescrição da lei de execução fiscal que influenciou na construção desses termos legais incluídos no CPC? O que você me diz aí? Olha, na minha ótica, na minha avaliação, sim, foi
a sistemática da execução fiscal que repercutiu no processo civil geral. Olha só que coisa curiosa, né? Porque a execução fiscal é uma lei especial, né? Uma lei especial que se questiona, deveria haver uma lei especial para a Fazenda Pública, inclusive, é uma via de discussão. E o CPC, que é o grande manancial de regulamentação da execução dos demais títulos executivos extrajudiciais, acabou recebendo uma legislação que é uma legislação extravagante. Por quê? Olha só que coisa curiosa. Quando foi editada a lei de execuções, ela não previa prescrição intercorrente. E por muitos anos, até 2004, os juízes não poderiam reconhecer prescrição intercorrente, né, de ofício naquelas execuções suspensas, arquivadas por mais de 5 anos, por crise, por não localização do devedor ou dos seus bens. Não havia isso. Foi em 2004 uma inovação legislativa possibilitou que o juiz pegasse aquele acervo arquivado, desse vista para o credor e o credor dissesse, olha, tem causa interruptiva, não tem causa interruptiva, e o juiz poderia sentenciar essas execuções extinguindo por prescrição intercorrente. Isso é importante porque, olha só, o Código Civil de 2002, ele trouxe lá que a interrupção da prescrição em um processo judicial determinaria a recontagem da prescrição apenas quando esgotado aquele processo judicial. Agora eu teria que pesquisar aqui o dispositivo do Código Civil, mas para não perder tempo, o que acontece? Durante a tramitação de um processo que serviu à interrupção da prescrição, eu não teria prescrição intercorrente. Então veio o Código Civil, olha que curioso, mais ou menos como era a regulamentação da lei de execuções. Não é possível reconhecer prescrição intercorrente no curso do processo. Código Civil proibia. Prescrição só depois de esgotado o processo, finalizado o processo. Veio a reforma da lei de execuções de 2004. Veio o STJ em seguida e disse, aprendi contigo essa aí, Luiz. Veio o STJ e disse o seguinte, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções de títulos extrajudiciais. É possível nas execuções do CPC. Entendimento do STJ superando essa restrição do Código Civil. Depois, 2018, tivemos essa guinada, um cavalo de pau jurisprudencial imposto pelo STJ nas execuções fiscais, determinando uma espécie de saneamento do acervo processual inservível, irrecuperável, né? E isso agora, 2021, foi legislado, foi colocado por lei no Código de Processo Civil de 2015. Então, tem tudo a ver, assim, digamos que a praxe da execução fiscal, esse grande laboratório, assim como, por exemplo, o laboratório dos juizados especiais, também serviu à implementação de novidades, né? A novas experiências da conciliação, coisas que são muito frutíferas, foram incorporadas aos demais ritos. E a execução proporcionou, na minha interpretação, este exemplo que agora se espelha lá no CPC. É a minha ótica. É isso aí, meu caro. Nossa, é realmente um único ponto, né? Um único ponto aqui que a gente trabalhou aqui hoje e fechamos aí 1 hora juntos aqui nesse bate-papo com essa galera toda. E olha, bom, caminhando para os finalmente aqui, eu te devolvo a palavra, né, para deixar uma mensagem final aqui para a galera, para a gente poder fechar nossa live com chave de ouro. Inclusive, tive já a oportunidade hoje de adquirir o livro, né, sobre prescrição nas execuções fiscais, tá? Já iniciei a leitura e pode ter certeza que já comecei a aprender ainda mais para aplicar aqui na defesa de execuções fiscais, que é uma das atuações minhas aqui nas varas da Fazenda Pública, Thiago. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, imensamente, o convite. Foi para dar uma olhadinha lá no Execução Fiscal em Curso, no Instagram, né? Convidar a dar uma olhadinha lá. Quem tiver interesse em tentar aprender um pouco mais aí sobre cobranças tributárias, execução fiscal, um pouco de tributária, a gente trabalha esses conteúdos lá no Execução Fiscal em Curso, né? E tá lá também o link na bio para adquirir o meu livro, que é o livro Prescrição na Execução Fiscal, onde todos esses assuntos
estão sendo trabalhados. O livro foi fechado antes da edição da lei, essa 14.195, né? E eu tratei, 14.195, eu tratei, na verdade, da MP do Ambiente e Negócios, se não me engano é 1010, MP 1010, e essa MP está tratada lá, mas houve assim, a inserção de novos elementos que acabaram sendo replicados aqui no artigo 921 do Código de Processo Civil, mas algumas pinceladas já estão lá no livro e seguramente será uma obra bem útil aí para quem quer advogar no tributário, advogar na execução fiscal, aprender um pouco de prescrição no tributário. Fica o convite aí para dar uma olhadinha lá no Execução Fiscal em Curso. Perceba que as novidades estão sempre surgindo e é preciso que nos mantenhamos atualizados, né? Inclusive, na sexta-feira agora, eu vou estar participando da aula ao vivo com os meus novos alunos no curso Avançado de Execuções na Prática. E um dos pontos que eu vou abordar na aula ao vivo olha, aqui no nosso módulo sobre prescrição, dentro do curso Avançado de Execuções, justamente porque eu chamo, né, eu denomino curso Avançado de Execuções na Prática, porque a gente vai literalmente do início do cumprimento de sentença e da ação de execução até penhora de bens e construção de fraudes, né? Então, um dos módulos que a gente vai a fundo é prescrição e vai passar por uma atualização nas próximas semanas, justamente em razão das mudanças que tivemos, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma live para trazer atualizações, mas a gente até precisa esperar um pouco a coisa acontecer para ver se surge alguma decisão e tal, para que essa atualização seja um pouco mais duradoura, porque senão a gente tem que estar atualizando todos os dias, né, o livro, a aula, etc. E aí fica inclusive o convite aqui para quem ainda não se inscreveu, realizar sua inscrição no curso Avançado de Execuções na Prática. Cujas inscrições devem provavelmente se encerrar amanhã, porque a gente, até antes de entrar nessa live aqui, a gente tinha atingido aí um número limite, muito próximo do limite esperado, né, de matrículas. E como eu costumo dizer, a minha intenção nunca é uma turma matricular 1.000 alunos, mas sim um número que eu posso acomodar, porque eu faço questão de responder às dúvidas pessoalmente, sem dúvidas ali de aulas, é claro, não estou falando de prestação de consultoria, mas dúvidas de aula, então respondo pessoalmente ali na área do aluno, e isso é algo que me faz, inclusive, crescer, aprender muito com a experiência de cada um lá do outro lado. E se você ainda não fez sua inscrição, a oportunidade é essa, link na bio do Instagram, e eu te vejo na nossa aula ao vivo. Tiago, muito obrigado, um forte abraço, meu querido. Até uma próxima, Luiz, muito obrigado, foi um grande prazer. Até uma próxima. Tchau, pessoal.